Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo ao Igreja Açores de Domingo de Páscoa, o domingo mais importante do calendário litúrgico em que a esperança é renovada no coração de cada cristão depois da grande notícia da ressurreição de Jesus. Na Diocese de Angra, multiplicaram-se as celebrações nesta Semana Santa, com a Sé Catedral a encher-se de diocesanos para celebrar a Semana Maior da fé cristã. A missa crismal, que habitualmente se celebra na manhã de quinta-feira, foi antecipada para permitir que o maior número de sacerdotes pudesse participar e regressar às suas comunidades a tempo do Tríduo Pascal. Há muito tempo que é assim numa diocese descontínua, onde a geografia vale outro tanto como a história. E a história desta Semana Santa começou com a celebração do Domingo de Ramos, em que o Bispo de Angra inaugurou a Igreja de Santa Bárbara da Ribeira Grande, fechada há 6 meses para obras de restauro e conservação. Segunda-feira, 45 sacerdotes, maioritariamente de São Miguel, renovaram as suas promessas sacerdotais diante do Bispo de Angra. E na terça-feira, antes do início da missa crismal, 4 novos cônegos do Cabido da Sé tomaram posse na Catedral. Monsenhor António Manuel Saldanha foi um deles. Natural do Faial, está há mais de 20 anos em Roma, onde trabalha no Dicastério das Causas dos Santos. É também cônego da Basílica de Santa Maria Maior. Para o sacerdote, este dia tem um enorme significado e significa, sobretudo, um regresso a casa. Tem um enorme significado porque eu nunca me senti longe desta catedral, desta diocese, desta Igreja Diocesana de Angra. É um modo de reforçar uma presença e talvez, de facto, com um novo empenho e com novos desafios. Provavelmente vou ter que escolher o filho, ou seja, esta catedral está dedicada ao Santíssimo Salvador e provavelmente a mãe, que compreende sempre um filho, vai aceitar que eu talvez passe mais tempo nesta Catedral de Angra dedicada ao Santíssimo Salvador. Novo cônego da Diocese é também o padre Jaime Silveira. É natural das Flores. Foi reitor do Seminário Episcopal de Angra, onde ainda integra o corpo docente. É pároco de São Bento, em Angra. O sacerdote diz que há convites que não se declinam. Não é que, obviamente, sinta orgulho em ter tido o Sr. Dom Armando a amabilidade de me convidar e nomear cônego da Sé de Angra. Aceitei-o com humildade, como é evidente. Na altura, ele insistiu comigo para que aceitasse. Eu disse-lhe que ia pensar. Pensei. No outro dia, dirigi-me a ele e disse-lhe que as distinções, se é que isto é uma distinção, não se pedem, não se recusam e não se agradecem. E, portanto, só podia aceitar. Mas aceitei-o em espírito de humildade e, sobretudo, sabendo que o canonicato não é que tenha uma relevância eclesiológica importante nem fundamental, longe disso, ao espírito do Concílio Vaticano II, mesmo assim procurarei assumir, digamos, este ofício ou esta missão como uma exigência de maior testemunho, diria, de vida cristã, de vida sacerdotal ou presbiteral e de oração. O padre picoense João António Betancourt das Neves, pároco das Lajes, ouvidor do Pico, recorda a sua ligação de sempre a esta catedral e encara esta escolha como uma dupla homenagem. Aceitei este cargo por 2 razões. Pela homenagem ao Monsenhor José de Lima, que foi o último cônego da Ilha do Pico e que desde o tempo do seminário ele dizia que eu ia ser cônego e que as suas vestes iam ser para mim. Não vou usar as vestes dele, mas vou usar, tentar seguir o exemplo dele, de dedicação à Igreja Catedral, à Diocese e ao serviço que me é pedido. E depois também um pouco, na minha insignificância e humildade, honrar a Ilha do Pico, que já deu vários cônegos e que agora também faço parte dessa lista de alguns cônegos, que alguns eu conheci, que através do serviço do canonicato aqui na Catedral, que é uma expressão também da Diocese e que honra a nossa ilha onde eu nasci. Já o padre Manuel António das Matas, sacerdote jorgense, pároco da Calheta, Manadas e Ribeira Seca, garante estar grato pelo reconhecimento.
A primeira palavra é de reconhecimento pelo trabalho que é feito, né, a nível da pastoral e de comunidades, a entrega que nós normalmente fazemos pelo nosso povo e aquilo que disseram que é uma forma de preservar a nossa vida sacerdotal, mas acima de tudo a vida cultural e religiosa do nosso povo. Portanto, eu estou grato por esta situação, por este acontecimento, e vou procurar fazer o meu melhor, como tenho feito até aqui, mas a partir de agora com maior responsabilidade. Depois da tomada de posse dos novos cônegos capitulares, sacerdotes da Terceira e de outras ilhas juntaram-se a Dom Armando Esteves Domingues para celebrar a missa crismal. O prelado pediu aos sacerdotes que sejam homens de Deus, com dimensão espiritual, para ler o mundo atual. Nesta fidelidade à história, peço que ajudem o presbitério a caminhar na unidade na Igreja local e universal, como prometeram há pouco no juramento feito, a fomentar a comunhão com todo o povo de Deus e a encontrar respostas para a urgência evangelizadora no mundo de hoje. Precisamos que o nosso ministério continue firme no caminho da santidade, abraçado com a ordenação, na continuação do batismo. Uma santidade que não se extingue com as nossas fraquezas nem com as nossas misérias, se soubermos entregar-nos com humildade e confiança à misericórdia de Deus. Até Pedro, o grande São Pedro, a certa altura perdeu Jesus de vista e de pouco. Esperava também ele um Messias diferente, político e poderoso, forte e decidido, e perante o escândalo de um Jesus fraco, preso sem resistência, declara: não o conheço. E é verdade, ele ainda não o conhecia plenamente. Começou a conhecê-lo quando, na escuridão da negação, deu lugar às lágrimas da vergonha e do arrependimento. Na celebração foram renovadas as promessas sacerdotais do clero diocesano, benzeram-se os santos óleos dos catecúmenos, dos enfermos e consagrou-se o óleo do crisma. E houve ainda lugar para um pedido especial de Dom Armando Esteves Domingues ao povo de Deus. Quereis renovar as promessas que fizestes no dia da ordenação, diante do vosso bispo e do povo santo de Deus? Quereis viver mais intimamente unidos a Cristo e configurar-vos com Ele, renunciando a vós mesmos e permanecendo fiéis aos compromissos que, por amor de Cristo e da sua Igreja, aceitastes alegremente no dia da vossa ordenação sacerdotal? Quereis permanecer fiéis dispensadores dos mistérios de Deus na celebração eucarística e nas outras ações litúrgicas e desempenhar fielmente o ministério da pregação como seguidores de Cristo, cabeça e pastor, sem ambicionar bens temporais, mas movidos unicamente pelo zelo das almas? E vós, irmãos caríssimos que nos acompanhais, que acompanhais os vossos sacerdotes todos os dias, orai por todos eles. Orai para que o Senhor derrame abundantemente sobre eles as suas bênçãos, a fim de que sejam ministros fiéis de Cristo, sob o sacerdote, e vos conduzam a Ele, única fonte de salvação. Todos, Cristo ouvimos, Filhos, Cristo atendei-nos. Rezai também por mim, para que seja fiel ao ministério apostólico que me foi confiado e seja a imagem cada vez mais viva e perfeita de Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. A primeira celebração do Tríduo, a Ceia do Senhor, aconteceu no estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo. Dom Armando Esteves Domingues garante que em reclusão também estão os santos. Dizer que mesmo este estabelecimento pode ser um lugar de esperança e aqui vivem santos e podem-se fazer santos. Mas depois ele continuou.
convidou toda a Igreja, a nós bispos, aos padres, mas também a todos os cristãos batizados, a serem sinais. Um sinal é como uma luz, não é? Como sinais de esperança para quem está em dificuldades. E volta a enumerar vários. Também os pobres, os doentes, também fala nos jovens, nos sem habitação, e tantos. Mas os segundos, creio que são os segundos, são logo, penso nos presos, privados de liberdade, além da dureza da reclusão, experimentam dia a dia o vazio afetivo, até pela falta dos seus entes queridos, das suas famílias, as restrições que são impostas no lugar, como vocês também experimentam todos os dias, estas restrições que são impostas, e, diz o Papa, em não poucos casos, até a falta de conforto. A cadeia nunca é para ser confortável, para isso é a nossa caminha, a nossa casa, é o nosso conforto que nós construímos com as próprias mãos. Então, meus caros amigos e minhas amigas, falar de esperança nestes tempos até parece ser um disparate. É ou não é? Digam. Parece assim uma coisa estranha falar de esperança. Mas a Igreja teve a coragem de nos chamar a todos a sermos peregrinos da esperança, num mundo que nós todos sabemos que não é fácil nestes tempos que correm. Depois de celebrar na cadeia de Angra, o bispo regressou à Sé, lavou os pés a crianças e jovens da catequese e frisou que o amor é o único rito que Jesus defende. Muitas vezes, meus irmãos, paramos na primeira parte ritual e celebrativa, esquecendo a conjugação mais estritamente dedutiva, aquela do se eu fiz, portanto, deveis fazer vós também. Esta mesma que devemos declinar na história, sujando as mãos e tomando posição, comprometendo-nos com a linguagem suja, deixei que diga isto entre aspas, a linguagem suja do mundo, para lavar os pés dos nossos irmãos e irmãs que conosco e juntamente conosco caminham para a prática, para a pátria celeste, atravessando o chão comum da história. O amor, podemos dizer nesta noite, é o único rito querido por Jesus. Hoje, aqui e sempre que nos reunirmos para a Eucaristia, lá está Jesus a lavar os pés, perdoando e a elevar-nos, dando-nos o seu corpo, que nos transforma nele e a enviar-nos para fazermos o mesmo. Não podemos compreender inteiramente este rito, mas começamos a captar o seu significado profundo, quem sabe, mais tarde, na vida, no encontro com o outro, no sacramento do irmão e da irmã, que encontramos ao nosso lado, na casa, na rua, na escola, no lugar de trabalho. Eucaristia e caridade divina habitam juntas nos nossos corações e fazem de nós aquilo de que nos alimentamos, que é precisamente de Jesus ressuscitado. Presente na Eucaristia, visível na forma como nos amamos. No final da missa, o Santíssimo foi trasladado para a capela de Santo Estevão e os fiéis fizeram-lhe companhia durante o fim da noite, recuperando uma celebração antiga de acompanhar a agonia do Senhor. O altar da Sé foi desnudado. No dia seguinte, Sexta-feira Santa, não se celebrou a missa. Apenas a palavra, recuperando o Evangelho de São João com a descrição do julgamento e condenação de Jesus e o seu caminho até ao Calvário. Tal como o silêncio e o jejum, a cruz é o elemento central desta celebração. Dom Armando Esteves Domingues afirmou que o grito de Deus, meu Deus, por que me abandonaste?, continua a ecoar no meio das tragédias do mundo atual. Meu Deus, por que me abandonaste? Agarrado ao madeiro da cruz, o Filho de Deus grita. É o Salmo 21 que lhe serve de suporte para um grito que também é prece. Este grito de Deus continua a ouvir-se em tantos gritos de morte no meio das nossas guerras assassinas, de tantos inocentes em Gaza, na Ucrânia, em guerras civis, conflitos étnicos e religiosos, e
e a atuação de grupos extremistas em África. Por todo o mundo, é o grito das vítimas da exploração injusta, do tráfico humano, da prostituição, da escravidão, das dependências. Mas é também o grito das nossas pequenas ou grandes desavenças e injustiças, dos nossos ódios e vinganças, de violências, a começar na violência doméstica, seja física, verbal ou psíquica. São os gritos dos que vivem na rua, dos que não têm o suficiente para casa e alimentação. É o grito dos que não têm cultura, nem estão preparados para o nosso mundo, por vezes cruel, que marginaliza, descarta ou abandona na iliteracia. Ele continua a ser esse rosto desfigurado do servo do Senhor de que falava a primeira leitura e que nós tantas vezes não conseguimos ver. Este mistério de iniquidade que faz pagar o justo, o inocente, pelos culpados, é também o mistério do amor de Deus que não se cansa de nos procurar para nos tornar participantes da sua salvação. Neste dia santo, em muitas localidades, além da Via Sacra, celebra-se a Paixão do Senhor Morto. Em Angra, é uma tradição que reúne as paróquias da cidade e as confrarias, bem como grupos de apostolado. As imagens do Senhor Morto e da Senhora das Dores percorreram as ruas do centro da cidade património. No final, houve um sermão. Este ano foi feito pelo padre Pedro Lima. Deus não morreu, ao contrário do que se antecipou, nem a Igreja se tornou o cemitério onde ele descansa. Deus está vivo, caminha conosco e está ao nosso lado em tantos lugares, disse o jovem sacerdote pároco de Santa Luzia. E agora, o que faz Deus a seguir? Deixa-o assim abandonado? Nu? Perdido? Obviamente que não. Cobra da mulher com uma túnica. Que túnica? Uma túnica de pele. E que pele é esta? A pele do cordeiro. E quem é o cordeiro? É Cristo. É o novo hábitos. Cristo já estava presente no terceiro capítulo do Gênesis, no cordeiro imolado para cobrir a vergonha do homem. Deus cobriu o pecado do homem pelo mistério pascal do seu Filho. E Deus continua a cobrir a nossa vergonha. Naquela bonita parábola do filho pródigo, este filho, cheio de vontade de viver o mundo, regressa só, nu, tal como Adão, rejeitado no paraíso. E que faz aquele pai? Dá-lhe um hábitos, manda cobrir com um vestido mais belo, a manta real, e ouve a Igreja. Continua a ser este sinal sacramental. É o prolongamento de Cristo, quando cobre todos os seus filhos com a veste do batismo. Agora és nova criatura e estás revestido de Cristo. Esta veste branca é sinal da dignidade. No batismo, na Eucaristia, na reconciliação, em todos os sacramentos, Deus cobre-nos com o mistério pascal do seu Filho. Por isso a teologia chama esta salvação a graça ritual. A graça que nos veste de Cristo, que nos dignifica, tal como fez o Pai, com a pele do cordeiro, desde o início da história da salvação. Em segundo lugar, entramos neste grande acontecimento de há 2000 anos, mas também da era moderna da nossa sociedade desenvolvida, a queremos chamar a morte de Deus.
No Sábado Santo, dia 19 de abril, teve lugar a Vigília Pascal pelas 21 horas na Sé. A solene Vigília Pascal, mãe de todas as celebrações da Igreja, celebra a ressurreição de Cristo, a luz que ilumina o mundo. Este ano não foram celebrados batismos na Sé, nem de adultos, como é tradição, nem de crianças. Mas foram renovadas as promessas do nosso próprio batismo, depois de se ter acendido o lume novo. Com a ressurreição abre-se para nós a porta essencial da esperança. Neste domingo de Páscoa de ressurreição do Senhor, o Bispo de Angra presidiu a missa na Catedral, às 11 horas. Estas duas celebrações tiveram transmissão em direto pela RTP Açores. Recuperaremos o essencial no próximo domingo. Para já fica a certeza de que esta semana vai voltar a ser recheada de acontecimentos na Diocese de Angra. Primeiro, o Conselho Presbiteral. Depois, a Assembleia Conjunta entre o Conselho Presbiteral e o Conselho Pastoral Diocesano. O Padre Dinis Silveira é o coordenador do Secretariado Permanente do Conselho Presbiteral, que, juntamente com o Secretariado Permanente do Conselho Pastoral Diocesano, elaboraram o instrumento de trabalho que vai estar em cima da mesa na Assembleia Conjunta, onde se pretende discutir o esqueleto base dos próximos 3 triénios da Diocese, culminando no jubileu dos 500 anos da sua fundação em 2034. Obrigada, Padre Dinis Silveira, por ter aceitado o nosso convite. Começamos pelo Conselho Presbiteral, centrado nos sacerdotes, no seu papel dentro de uma igreja em mudança, que acompanha a sociedade, na sua vida como pastores e homens do seu tempo, nos desafios que se lhes colocam na orientação das comunidades que servem. Enfim, o tema vem como sugestão do último Conselho Presbiteral em 2024. O que é que norteia esta reflexão que vai reunir o clero terça e quarta-feiras em Ponta Delgada? Ora, muito bem, como disse bem, o Conselho Presbiteral deste ano tratará aquilo que é a vida dos sacerdotes da nossa Diocese. E o tema surge precisamente das sugestões que apareceram no fim do Conselho Presbiteral do ano passado. Portanto, nós vamos, ao longo da terça-feira, da quarta e também da parte da manhã da quinta-feira da próxima semana, estarmos a debater, a refletir, a tentar encontrar caminhos para as dificuldades que se apresentam ao exercício do ministério sacerdotal. Nós temos menos sacerdotes, comunidades muito envelhecidas e muitas delas emagrecidas também, e temos outras que estão maiores, mas menos participativas e mais indiferentes à Igreja, o que não significa que estejam menos necessitadas de Deus. Como podemos evoluir adaptando-nos a estes novos sinais dos tempos? Pois é essa a finalidade do Conselho Presbiteral. Portanto, o sacerdote olhar um pouco para si, ver quais são as suas dificuldades que encontra na hora presente da história e daquilo que é a vida da Igreja na nossa Diocese, e depois que respostas encontrar para dar solução a tantas solicitações que a Igreja nos vai pondo e a sociedade em geral. Como disse bem, de todas as mudanças que vão acontecendo no tecido social da nossa região, dos Açores, que respostas dar a dificuldades geográficas próprias das ilhas mais pequenas, com comunidades mais reduzidas, infelizmente também envelhecidas, que resposta pastoral é que nós podemos dar de tal maneira que o sacerdote que se destina a determinado lugar tenha a capacidade de dar uma resposta não apenas àquilo que é necessário, mas àquilo que é efetivamente preciso, não aquilo que é possível no momento, mas que a resposta seja uma resposta dada, pensada para as várias geografias sociais e eclesiais que a nossa Diocese apresenta. Portanto, será nessa perspectiva, portanto, pensarmos juntos e depois deixarmos algumas sugestões ao Sr. Bispo para que ele possa coordenar a pastoral da Diocese. Nós temos hoje um clero com uma média etária até mais baixa do que é normal noutras dioceses, andará ali na casa dos 50, 55 anos, porque nos últimos anos, apesar de tudo, também um bocadinho em contraciclo com as outras dioceses, temos conseguido ordenar muitos sacerdotes jovens. Isto também é um sinal de esperança, apesar de tudo.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Era um sinal de esperança, obviamente, mas também é um motivo de preocupação, no sentido em que a nossa diocese apresenta idiosincrasias muito próprias, ilhas, pronto, com a sua condição geográfica, que apresenta também as dificuldades de um certo isolamento, comunidades pequenas e envelhecidas, que tipo de sacerdote é que se destina a essas paróquias, o acompanhamento que tem que ser feito a esses sacerdotes, particularmente os mais jovens. Portanto, são tudo problemáticas bastante prementes, exigem de nós uma reflexão, depois ajudará naturalmente os responsáveis da Diocese, o Bispo em primeiro lugar, a prover pastoralmente essas ilhas ou essas ondas. Portanto, é um tema bastante atual e que nos há de fazer pensar, refletir, de tal maneira que a resposta não seja apenas uma coisa feita aos quadros, assim um pouco a martelo, desculpa a expressão, mas que se veja cada realidade, cada sacerdote, as suas capacidades, e sem nunca esquecer, claro está, o acompanhamento contínuo de que o sacerdote também precisa, porque efetivamente, apesar de sermos ainda um grupo considerável, mas nem toda a gente está propensa a determinada zona ou realidade eclesial. Por isso é preciso ver as coisas com calma, entender a pessoa, entender o sítio para o qual ela se poderá adequar, de tal maneira que a ação pastoral seja profícua. Caso contrário, as coisas às vezes, infelizmente, correm mal. Uhum. E temos também esse tão desejado ensinamento da sinodalidade que naturalmente também tem que ser vivida no ambiente presbiteral. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Portanto, este caminho feito em conjunto, que não anula identidades, naturalmente, mas que é um caminho que se faz juntos, encontrando soluções de forma conjunta, que não pode ser vivido apenas da parte do presbitério, mas também tem de ser entendido numa ótica um pouco mais alargada, isto é, não é apenas ao sacerdote que se pede, ou aos sacerdotes que se pede que vivam esta sinodalidade, mas também é preciso começar a dar passos de tal maneira que realidades eclesiais, nomeadamente paróquias, no futuro talvez também unidades pastorais, ou zonas onde se integram as várias unidades pastorais, possam também ser resposta deste caminho em conjunto, porque é tempo de olharmos a realidade com realismo, portanto, ver as coisas como são, ver aquilo que é a geografia social, eclesial, ver a própria geografia das nossas terras e ver que resposta é que se pode dar, porque há coisas que efetivamente já passaram, não dão, já não são resposta, e a Igreja vai-nos sempre apresentando estas oportunidades para nós irmos dando sempre a resposta, de tal maneira que o Evangelho seja anunciado e de tal forma que as pessoas possam viver a sua condição cristã, na graça de Deus, como se diz, de tal maneira que o Conselho Presbiteral é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade para nós, presbíteros, juntamente com o seu bispo, podermos pensar juntos, darmos também o nosso contributo para as soluções que se requerem, nomeadamente também para esta faixa do nosso presbitério, dos padres mais novos. E é também, digamos assim, o pórtico de entrada na Assembleia Conjunta, onde o desafio principal é definir o esqueleto do projeto pastoral para os próximos 9 anos. Não será a primeira vez que os conselheiros do Conselho Presbiteral e os conselheiros do Conselho Pastoral Diocesano estarão juntos em Assembleia, mas esta tem um significado especial. Primeiro porque finda um biénio de auscultações, que já vem desde o Congresso
de leigos, caminhada sinodal e agora nestes 2 últimos anos com os 3 laboratórios da sinodalidade, da fraternidade e da comunhão, que de facto permitiram também aqui auscultar mais ainda os conselhos pastorais, pô-los de pé nos sítios onde efetivamente eles não existiam. Imagino que seja difícil estruturar um esquema de projeto pastoral para 9 anos, quando o mundo muda a cada minuto. Quais são os grandes eixos que estão em cima da mesa neste instrumento de trabalho que o senhor, como coordenador do Secretariado Permanente do Conselho Presbiteral, juntamente com o Secretariado Permanente do Conselho Pastoral Diocesano, teceram e elaboraram para efetivamente levar aos conselheiros? Bom, em primeiro lugar, dizer da minha satisfação e alegria de estes 2 órgãos, que podemos dizer de sinodalidade da nossa Diocese, se reunirem de forma conjunta. E como disse bem, é a altura de passarmos à ação, visto que, começando no Conselho, naquele encontro diocesano de leigos, e depois toda a auscultação feita, é hora de passar à ação. E a ação também se faz de forma conjunta, caminhando em conjunto, pensando em conjunto. O ano passado, depois de terminados os 2 conselhos, as assembleias ordinárias dos 2 conselhos, surgiu a hipótese de em conjunto, pensarmos a pastoral da nossa Diocese até ao jubileu da nossa Diocese. Portanto, em 2034, em que celebraremos 500 anos da fundação da nossa Diocese. E pronto, a partir daí, portanto, tendo esta meta, surgiu a ideia de se propor um esquema que nos pudesse acompanhar ao longo destes 9 anos que nos separam dessa efeméride da nossa Diocese. Portanto, reuniram várias vezes os secretariados permanentes para prepararmos um documento que depois foi devolvido às bases, conselhos pastorais de paróquia ou interparoquiais, conselhos pastorais de ouvidoria, depois aos movimentos, aos serviços e também pessoas particulares, portanto uma série de pessoas, órgãos e estruturas a quem esse documento foi devolvido. De tal maneira que depois se recolheu uma série de sugestões para que se organizasse este instrumento de trabalho. Portanto, e o instrumento de trabalho que nós temos agora em mãos é fruto de muito trabalho, de muita reflexão, mas também de muitos contributos das pessoas, das estruturas, dos serviços que deram todo permitiram completar aquilo que os 2 secretariados permanentes tinham proposto. Portanto, este instrumento de trabalho está dividido em 3 triênios, aquilo que é a ação clássica da Igreja. Portanto, primeiro o anúncio, depois a caridade e depois a celebração. Cada triênio, depois, cada ano tem um tema específico. Portanto, apesar desta divisão clássica da ação da Igreja, nós queremos que o anúncio, a caridade e a celebração sejam vividos para este tempo, para o aqui, para o agora, para irmos de encontro às necessidades da Igreja, da própria sociedade, de tal forma que os cristãos possam crescer enquanto tal, mas possam dar também o seu contributo naquilo que é o anúncio, naquilo que é a caridade e naquilo que é a celebração. Portanto, na questão do anúncio, pensarmos a partir da perspectiva batismal, irmos ao encontro daqueles que estão fora, etc. A questão da caridade, se nós não tivermos amor, como diz São Paulo, nada somos. Portanto, entender o que é a caridade na sua gênese e a forma como ela se pode concretizar no aqui, no agora, a partir das estruturas que temos, mesmo que haja que inventar ou reinventar, de tal forma que a caridade seja uma realidade. E, por fim, a celebração, eventualmente com a celebração de um sino diocesano, de tal maneira que possamos chegar à grande celebração, que são os 500 anos da fundação da nossa
diocese. Portanto, ou seja, é um caminho, é um projeto à la longue que se pretende que seja essencialmente um projeto onde possamos refletir e reencontrar-nos como Igreja e simultaneamente projetarmos o nosso papel na construção da sociedade açoriana do século XXI. Sem dúvida nenhuma. Portanto, e há uma coisa muito interessante, que sempre foi um ponto assente, é que nós não temos aqui nem anos nem triênios fechados. Ou seja, no final de cada ano, ou eventualmente no final de cada triênio, a Igreja vai ser chamada a avaliar o que fez e, sobretudo, se foi capaz de ser uma voz profética, se foi capaz de ter alguma relevância naquilo que é a própria vivência da Igreja e da sociedade. Portanto, não há intenção de criar aqui uma estrutura fechada, mas o que queremos é dar alguma forma, mas que a cada ano, a cada triênio, sejamos capazes de avaliar, sejamos capazes de olhar para os sinais dos tempos, ver aquilo que eventualmente serve, aquilo que não serve, olhar as dificuldades e aí sermos capazes então de dar essa resposta que é necessário dar. Obrigada, Padre Dinis Silveira, por ter estado connosco neste dia tão importante e Santa Páscoa. O programa Igreja Açores chega ao fim. No dia maior da nossa fé, Cristo ressuscitou e com ele ressuscitamos todos e cada um de nós. Santa Páscoa. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.